Cosas en Brasil con el coronavirus. ¿Cómo estáis esta semana? Então, aqui a gente está com política de isolamento social, de recomendação de isolamento social, mas não, por exemplo, aqui no Rio, então, foi implementado medidas de restrição de isolamento social, mas o nosso presidente do país ainda está com um discurso de que a gente não pode parar. ¿Y vuestro sistema de salud tiene los enfermeros, los doctores, las doctoras, toda esta gente tiene mascarilla, guantes y todo eso o no hay material? Porque en España pasó que no tenían material las personas que trabajaban en sanidad. Então, aqui também a gente está com esse problema. A gente não tem material suficiente. E também tem a situação de que o Brasil depende muito da China para as máscaras, mascarilhas. Uhum. Então, o que acontece é que os Estados Unidos estão desviando, né, muita carga que viria para o Brasil. Trump, né, uma notícia de uns médicos que estavam, ou enfermeiros que estavam usando sacos de lixo. Uhum. Con las comunidades, las favelas, ahí la situación ¿cuál es? Porque claro, son muy vulnerables. Agora a gente vai, tem muita mobilização social, né, assim, de pessoas fazendo arrecadação de dinheiro para poder ajudar essas pessoas mais carentes, né. O governo também está oferecendo R$600 para pessoas que tenham baixa renda, como um apoio para eles ficarem em casa. Bueno, la manufactura de Brasil puede hacerse cargo de hacer las mascarillas. Eu acredito que as coisas ainda estão muito na raiz, assim, muito no germe ainda da semente, né? Ainda não foi implantado. ¿Cómo llevas tú el confinamiento? Porque parece ser que, ¿no? Como has comentado, que en Brasil se puede salir a la calle, parece que es responsabilidad de cada uno, ¿no? Como que cada uno decide si sale o no sale. ¿Tú qué decisión has tomado? Então, eu não tenho saído de casa, né? A minha decisão é que não é uma decisão para mim, né? Vamos dizer assim, que eu poderia sair de máscara, poderia fazer atividade física, poderia realmente fazer o que eu quisesse, porque eu não vou levar multa por causa disso. Realmente que o nosso confinamento vai trazer um benefício para mim e para as pessoas, né? En cuanto a la gestión de toda la crisis sanitaria del coronavirus, ¿tú confías en el gobierno de Bolsonaro? Então, eu acho que aí já não é uma questão de confiar, né? É uma questão de... E também não é uma questão só de olhar para o que está acontecendo agora, né? É uma questão toda de qual é o propósito da entrada do Bolsonaro no poder, né? Ele vem acompanhado dos interesses econômicos de uma elite do Brasil, dos grandes empresários, dos grandes capitalistas, das pessoas que estão interessadas nas empresas brasileiras, nas terras brasileiras. Bom, em primeiro plano, ele começou a falar que o que estava acontecendo aqui era só uma gripezinha, que ia logo passar. Pero sigue diciendo eso, ¿no, Paula? He leído hace poco que Bolsonaro sigue diciendo que es una pequeña gripe, que es una pequeña fiebre. Sí. ¿No? Pero eso creo que lo ha dicho hace, no sé si hoy o ayer, es decir, sigue diciendo que no es nada. Isso. A questão é que, assim, no início ele poderia até ter tido uma negação do problema, como vários presidentes tiveram, Boris Johnson, o presidente dos Estados Unidos, Trump, e alguns outros, né, que a gente andou vendo, Nicarágua, México, conscientizaram que a economia realmente ia piorar, além de inúmeras mortes que se multiplicariam caso não tivesse medidas de confinamento. Mas eu acho que o nosso presidente ele tem uma limitação realmente talvez até cognitiva, porque eu acredito realmente nisso, sabe? Não é uma ironia que eu estou fazendo, não. Realmente essa pessoa, uma pessoa que acredita que a economia
vai continuar a pleno vapor, com muitas pessoas morrendo e com esse pico da doença sendo para agora, sendo para o mês que vem, acontecendo no outro mês, porque realmente se você não fecha, o contágio vai ser altíssimo, e com a grande probabilidade de pessoas morrerem nas ruas, nas suas casas, sem leito de hospital, né, sem respiradores. Então, com isso, a economia vai ter um colapso, né, muito maior. Então, eu acho que é uma questão cognitiva, né? Não é só uma questão realmente de um governo que só pensa na economia, um governo que só pensa nos interesses da elite. Já é uma questão mais séria, e eu tenho essa hipótese de que isso também gera uma angústia muito grande, né? Eu acredito que as pessoas, de forma geral, e até as pessoas que têm já uma fragilidade psíquica, né, como quase todos os seres humanos, né, que somos frágeis mesmo, acabam piorando seus quadros, né? Porque se você se sente protegido pelo governo, você faz uma conexão, né? Você entende como se eles também, como se você também tivesse sido protegido como um pai ou uma mãe que você espera um nível de proteção quando você não tem como lidar com a realidade. Então, quando a gente se depara com um presidente que tem uma postura como essa, e a gente fica com a sensação de muito desamparo, né? Ao mesmo tempo que temos um ministro da Saúde que tem se mostrado muito coerente com todas as recomendações da OMS, né, que é a Organização Mundial da Saúde. Nós temos um presidente que tem uma incoerência com dados científicos, e tem uma proposta de negar a ciência, né, radicalmente. Claro que eu vou seguir o que está ligado à ciência, que é o que eu venho fazendo, né, na minha vida. Mas a gente tem muitas pessoas que tiveram um voto a favor do Bolsonaro nas eleições e que ainda o consideram um grande presidente, né? Isso não é assim, muita gente ainda. As informações dele não estão no que ele fala, porque muitas vezes ele defende que tem que ter distanciamento social, né, que a gente tem que ficar em casa, mas as ações dele, ele sai sem máscara na rua, né? Cumprimenta as pessoas, dá as mãos, tira selfie. Então, assim, aí isso confunde, né? ¿Cómo dirías tú, en pocas palabras, Paula, que una persona como Bolsonaro, que es de extrema derecha, y en fin, pues todo lo que eso conlleva, ganó las elecciones con un discurso que al final ha sido de todo, ¿no? Racista, homófobo, machista. ¿Cómo consiguió ganar las elecciones en un país? Yo siempre me lo pregunto, que en su mayoría es de color café con leche. Eso, tú, no sé, ¿puedes dar uma pequena explicação? Eu tenho a sensação de que todas as pessoas que não moram aqui, né, ou seja, todo mundo que não é brasileiro, que mora fora do país, não consegue entender, não consegue compreender, né, como isso tudo foi acontecer. A nossa dificuldade de implementar uma democracia verdadeira aqui no Brasil, branco, descendente de europeu, ou pessoas que têm privilégios mesmo, né? Nós não queremos que o filho da empregada em universidade tenha possibilidade de se destacar mais do que um filho nosso, sabe? Não foram ainda, a gente não teve uma mudança de forma de pensar aqui e de inclusão mesmo. Eu acho que o Bolsonaro ter sido eleito foi um sintoma, sabe, disso tudo. Do pensamento racista, do pensamento homofóbico também, porque eu acho que aí já entra a questão do que é a diferença, né? De eu entender que o que é diferente de mim também tem a mesma dignidade. A gente precisa honrar os povos originários da nossa terra, né? E eu acho que a gente ainda vai ver muitas mortes aqui no Brasil em virtude dessa dificuldade da própria população tomar uma consciência, né? De que a gente precisa seguir a ciência, de que a gente precisa respeitar, que o meu direito é o seu direito, né? Que o meu respeito que eu quero, eu também preciso dar a você.
Cuando él ganó las elecciones, Sim, al poco tiempo se incendió el Amazonas, ¿no? Empezó con sim, fuego. Y sim. fue como un signo para el resto del mundo, por lo menos para la gente que nos preocupa el medio ambiente, que este Aham, hombre subiera al poder e sim. inmediatamente empezara el fuego en el Amazonas. Uhum, sim. Y él no defendió nada, ¿no? No ayudó nada o dio alguna explicación de por qué pasaba eso. Então, essa questão das queimadas no Amazonas, elas aconteciam muito antes do governo do Lula e da Dilma. E elas, só que assim, com as leis ambientais de proteção dos indígenas, de terras, enfim, eles começaram a criar muitas leis ambientais para que se protegesse mais a Amazonas e toda a região, né, de reserva natural que a gente tinha. E o que vem acontecendo e voltando a acontecer, porque isso já acontecia no Brasil, né, é que as leis foram afrouxadas, né? Então as queimadas aumentaram, elas continuam, né? E aquela época foi grave porque realmente foi passando para muitos lugares e aquilo ficou muito evidente, né? O Bolsonaro, enfim, ele justificou que algumas ONGs que estavam colocando fogo para chamar a atenção, enfim, Echó la culpa a las ONGs. para provar que o Bolsonaro era culpado, enfim. ¿Qué has descubierto de ti misma durante el confinamiento? Ah, sim. Humildade. Te preguntaba si con esta enfermedad de coronavirus que es respiratoria, si piensas que va a haber menos fumadores. ¿Está dejando la gente de fumar en Ah, Brasil o no? olha, que pergunta interessante. Acho que vai ser menos. Acho que sim. Creio que ¿Sí? sim, porque conheço umas duas pessoas que estão preocupadas de serem fumantes. Acredito que sim. Uma boa pergunta. ¿Cómo piensas que se puede reactivar la economía en Brasil después de todo esto? Com o impeachment do Brasil. ¿Tienes Nesse miedo? sentido. Sim, tenho medo, mas não muito. Porque eu acho ¿Qué será lo primero que hagas cuando termine el confinamiento? que eu vou fazer. Lo primero que vas a hacer. Ah, acho que ir à praia. Pegar sol, muito sol. No puedes ir ahora a Ipanema, ¿no? Ah, até pode, mas eles não deixam, acho que ficar na areia, no mar, na orla, não pode. Isso não pode. Então, e eu não iria também. Mesmo se pudesse, eu não iria. Ya. ¿Crees que hay mucha gente que no es consciente en Brasil de la situación, de la gravedad del contagio, su rapidez? Muita gente. Todos los eventos de fútbol de Brasil, me imagino que han sido aplazados, ¿no? ¿O no? Não está tendo mais nada. ¿Y cómo lleva la gente eso de que no, en fin, de no ir al fútbol? Porque a Brasil le encanta, ¿no? Não sei, porque a grande maioria das pessoas amam futebol aqui, né? Mas simplesmente não estão indo. Bueno, pues muchas gracias, Paula. Obrigada também. Venga, cuídate. Você também. Beso. Tchau. Chao.